Oi, gente! Muito bem-vindos ao Fala Mais, o videocast do Grupo Fala. Nesse espaço, como você já sabe, a gente tem o objetivo de debater sobre vários assuntos relacionados à parte de comunicação. E hoje, o assunto que a gente vai falar, ele ainda tira o sono de muita gente. O boom do ChatGPT trouxe à tona um assunto que é pautado há muito tempo, mas que no último ano ganhou muita visibilidade e passou por uma movimentação até então não vista, que foi o uso da inteligência artificial e a sua presença no dia a dia da população. O mercado de comunicação já utiliza a tecnologia muito antes das ferramentas de OpenAI. Porém, com a evolução das entregas, a inteligência artificial vem ganhando novos usos dentro da nossa área e até causando preocupações para aquelas pessoas que acreditam que suas profissões estão com os dias contados. No episódio de hoje, vamos falar sobre como a inteligência artificial pode se tornar aliada aos profissionais de comunicação em diferentes vertentes, desde dar agilidade na produção de conteúdos a se tornar uma plataforma de apoio e suporte para pesquisas. Também vamos falar sobre fake news e como a própria inteligência artificial pode ajudar a combater esse tipo de desinformação. Além disso, vamos falar sobre as questões éticas e encontrar o equilíbrio entre aproveitar os benefícios da inteligência artificial e lidar com os desafios que ela apresenta na comunicação moderna. Então, hoje a gente está aqui, pessoal, com o Cláudio Bruno, que é um profissional de comunicação que tem mais de 20 anos de carreira, só que há 10 ele olha para ciências de dados, né? Hoje, Cláudio, ele é diretor de inovação da Cortex, que é uma empresa referência em inteligência de vendas e comunicação B2B aqui da América Latina, né? Então, obrigada demais, Cláudio, por aceitar o nosso convite, participar com a gente aqui e ajudar a gente a fritar um pouquinho os nossos neurônios hoje, porque o assunto ele ainda é um pouco distante de muitos aqui, viu? Não, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando sobre isso. E a gente vai tentar simplificar o complicado ou complicar o simples, né? Vamos ver. No final a gente entende o que aconteceu, é. né? E acho que até para a gente começar, Cláudia, a gente está falando de inteligência artificial, né? Que é algo que não existe de um ano para cá, né? Pelo menos há 30 anos a gente já escuta, né, falar sobre isso, mas de um ano para cá a gente viu esse boom. E eu queria primeiro, antes de entrar, né, na comunicação, em como a nossa área de comunicação vai começar a sofrer alguns impactos, queria ouvir um pouquinho de você sobre por que de um ano para cá que a gente começou a escutar realmente sobre isso e a gente acha que inteligência artificial é ChatGPT. Explica pra gente um pouco, né? Essa é uma pergunta bem boa, né? Porque de um ano para cá a gente teve até menos, até 6 meses para cá, isso daí virou um assunto da opinião pública como um todo, né? Tipo, era um assunto que estava muito circunscrito à academia, né? Faz tempo que se fala disso, né? Isso não é novidade. No mercado corporativo se falava um pouco, já tinha alguma coisa sobre isso, mas de repente a gente começou a ter isso na opinião pública como um todo. O motivo da gente ter começado a ouvir falar sobre isso é um marketing, sim. É um marketing muito bem feito pela OpenAI, que é a dona do ChatGPT. E é interessante quando você vê as entrevistas do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele mesmo fala que a grande questão é que eles conseguiram empacotar essa inteligência artificial de um jeito que o usuário comum conseguisse interagir com ele. Tá. E aí é incrível você ir lá no chat, no GPT, e perguntar coisas difíceis até, de certo nível, e ele responder com uma acuracidade boa, assim, sabe? E meu Deus, parece mágica, né? E isso que é interessante, né? Tudo que a gente não conhece direito, a gente acha que é mágica. E é isso, né? O Wi-Fi que está conectado aqui, se você não sabe, é mágica, né? Então, se você não entende, parece muito que é mágica, mas faz um tempo já que isso está se desenvolvendo. Então, tem uma cronologia, assim, que você consegue entender por que deu esse boom, né?
Primeiro, assim, tem uma questão da capacidade computacional que é uma coisa que aumentou muito. Mas, assim, a grande dificuldade, e é que aqui a gente está falando de linguagem natural, que é fala, escrita, que sempre foi um dos pontos mais difíceis de você conseguir construir alguma coisa, alguma inteligência em cima disso, né? Tá. Uma coisa que escrevesse como parecendo humano e tal. E a questão, essa dificuldade é porque porque a inteligência artificial, o que a gente chama de inteligência artificial, né? Ela trabalha com modelos que são modelos numéricos, né? Então, você tem matemática por trás, você faz cálculos, né? Então, eu quero fazer uma previsão de vendas, eu quero identificar um perfil de uma pessoa que eu estou contratando, você consegue transformar isso em números, né? E aí você consegue fazer uma previsão baseada nas variáveis que você tem. O cara é formado numa faculdade tal, ele tem essas características, eu sei se ele vai ser... habilidades, e você consegue transformar. Isso dando um exemplo do mundo corporativo, né? Para a imagem também, porque a imagem, imagina que ela é digitalizada, né? Então ela tem número também, né? Então, uma imagem que está no Photoshop, ela é uma matriz, porque ela tem um tamanho, então ela é uma matriz de 20 por 30, assim. Então você também consegue transformar em número. E por isso que com imagem, vídeo, é uma coisa que avança e vai avançar muito rápido. Tá. Mas o texto, a grande dificuldade era o texto. E você tinha... Mais do que imagem, né? Muito mais que imagem. O texto é o mais difícil de todos. Porque a linguagem do ser humano é muito complexa. É muito complexa. E por isso que é legal, por isso que é bonito. E aí, como você começa... Aí você tinha algumas estratégias para isso, né? Então, vamos tentar identificar o sujeito, verbo, predicado, o que é um advérbio. Então, você tem essas estratégias. E aí você tinha uma evolução dessa, super importante, que você tinha algoritmos que começavam a tratar dessa questão que a gente chama de linguagem natural, né? E aí o Google, em 2012, eu sou meio ruim com datas, assim, mas não importa, mas faz mais ou menos isso. Imagina que o Google, ele tinha aquele desafio de busca, tal, ele já tinha um algoritmo super bom para isso, mas ele se saiu com um negócio que chamava Word2Vec, que ele transforma palavras em vetores. Que um vetor é um dado matemático, né? Então você pega um monte de texto, você transforma esses textos em número, você transforma essa palavra em número. Então, aquela palavra, ela vai representar uma sequência de números. Caraca. Então, assim, então, você tem um processo, primeiro que a gente chama de tokenização, que eu transformo um vocabulário num número. Depois ele faz o embedding, que eu transformo em vetor. Tá. E é muito legal, assim, eu fiz agora, eu peguei 300 mil notícias, assim, e aí você fala assim, eu quero saber economia, e ele te dá todo mundo, todas as palavras estão próximas em economia num gráfico. Então, se você bota isso num gráfico, você vai ver que, você vai ter o eixo X e o eixo Y lá, e você vai ver que emprego e desemprego estão muito perto. Aí você sabe quais são as palavras mais próximas. E aí que é interessante, porque matemática basicamente é isso, né? É você visualizar o dado, trazer ele... Você consegue trazer ele para o espaço, né? Tipo, e aí você consegue saber qual que é a palavra mais próxima. Tá. E isso, quando você vai ver a evolução dos Large Language Models, que é o que o GPT é, né? Você começa com esse ponto. Você consegue ter um algoritmo que transforma de uma forma muito eficiente texto em número. E aí, quando você começa a transformar em texto em número, você consegue fazer conta em cima disso. E aí, isso foi uma primeira revolução, assim, né? Tipo, isso em 2012. E Você aí, falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás. Acho que foi 2012. Depois... Tá. Aí não... acho que não, mas é mais ou menos isso, assim. E aí, em 2017, o Google, ele publicou um artigo que chamava Attention is All We Need.
Isso na célula do Google, de que estava trabalhando, que chama Google Brain, né? E aí eles descobriram, eles construíram um tipo de algoritmo de rede neural, né? Que... Não, eles construíram porque esses algoritmos, a gente trabalha com algoritmo de rede neural, que é um tipo de cálculo multivariado, tal, que tem... É complexo, mas ele eu estava estudando isso na Nova Lisboa e você começa a comparar a rede neural com todos os outros, né, com todos os outros algoritmos, ela sempre acerta mais, assim, e você tem o que a gente chamava de deep learning, Tá. e isso tudo é por causa de rede neural, que é basicamente um aprendizado, mas é porque ele vai reduzindo o erro, né, que é um algoritmo chamado backward propagation. E aí o que é interessante, porque o Google, nesse artigo do Attention is All We Need, eles desenvolvem o que eles chamam de transformer, que é uma conta ali que faz com que o processamento desses algoritmos ele seja muito mais rápido. Então você vai ler o paper ali, você vai... na abertura ele escreve assim, não, então a gente consegue tratar tantas notícias em 2 dias, que era uma coisa assim, nossa, 2 dias. Isso foi em 2017. Tá. E esse Transformer, ele traz essa revolução dessas, principalmente no que a gente chama do Generative Pre-Trained Transformer, que é o GPT. Então, assim, aí isso eu tô falando dos pontos mais, assim, é óbvio que é mais complexo do que isso. Tô tentando ser bem simples, assim. Então, não me culpem de ser muito simples. Mas, Não, isso é não, assunto para não, estudos sim. de, né? Não, aí você tem outras estratégias, tem outros tipos de algoritmos generativos e tal. E por que o GPT que foi o que mais se tornou assunto Conhecido. público, né? Então, E aí é conhecido? porque... Primeiro porque ele é muito bom para trabalhar com essa questão da linguagem natural, Tá. que é o que mais chama atenção. Porque, assim, uma máquina conversando com você como se fosse um ser humano, no nível de inteligência que passa ali, que você fala, meu Deus, tá me dando coisas complexas. Isso é impressionante, assim, né? Totalmente. E esse algoritmo é que permite isso. Mas, basicamente, assim, se você vai ver o que ele está fazendo por trás, ele treina um universo gigantesco de dados. E, para você ter uma ideia, eu acho que, hoje em dia, o nível de investimento na OpenAI é de 11 bilhões de dólares. E eles eram open source, eles fecham e começam a ganhar dinheiro, porque eles sabem que eles precisam, para eles chegarem nesse outro nível, né, ele precisava de muito dinheiro, porque o mais caro é você pegar processar esses dados. Então você pega um universo de dados gigantesco, e aí você tem aí você tem um monte de estratégias de reinforcement, tem um monte de estratégia que você para construir essa base de treinamento. E aí você tendo esse treinamento, o algoritmo ele vai fazer o seguinte: você vai dar um input para o algoritmo. Então você chega para ele e fala assim, você vai falar alguma coisa e ele vai entender dentro do que ele treinou qual é a probabilidade da próxima palavra. É basicamente isso que ele faz. Tá. Então, é a probabilidade da próxima palavra. Como ele é muito bem treinado e ele tem muito dinheiro, ele tem uma estratégia de treinamento muito competente, tem human reinforcement, tem um monte de coisa que eles fazem, ele acaba tendo um resultado muito bom. Tá. Assim, muito bom, assim, nesse sentido. Só para você ter uma ideia, eu sou muito fã do Chico Buarque. Assim, gosto muito, assim, sabe, dele. E aí, eu tava estudando esse algoritmo, né, o GPT. E eu falei, não, eu preciso
eu vou ver se ele consegue escrever, né, uma música, né? E eu peguei todas as músicas do Chico, aí eu passei no algoritmo, ele demora 2 dias para treinar, porque eu não tenho processamento, assim, demora pra caramba pra treinar, é caro. E aí eu fazia na minha máquina, né? Então, tipo, ainda... né? E aí eu fui treinando e assim, e aí eu dava o início de uma música, assim, pro Chico, né? Que eu conhecia e via o que ele ia me retornar. Sugerir. E assim, e aí eu fui usando, deixa eu usar o token do GPT-4. Eu fui testando algumas coisas e no final, assim, eu brinco que eu mirei no Chico Buarque e acertei no Djavan, assim, sabe? Porque assim, eu chego, não tá assim, Não tá à altura. não, e assim, mas ele faz um texto, escreve um texto, né? Tipo, baseado nas músicas do Chico. Tem momentos assim que ele acerta exatamente as músicas do Caramba. Chico. Mas é Djavan porque falta um sentido, assim, é meio zoom de besouro. Assim, sabe, o Djavan tem essas Totalmente. coisas. Ele fica puto quando falam isso, mas ele tem zoom de besouro. Né, mas e aí eu brinco porque é isso, né? Tipo, ele tá... Assim, se eu tivesse treinado mais ele, né? Provavelmente chegaria, né? Chegaria num nível muito bom, né? E isso porque eu tô falando com uma base pequena, tá? Pra você ver a potencialidade. O nível, né? Mas basicamente o que ele tá fazendo, assim, tem uma matemática por trás que é cruzando matrizes e probabilidade, ele está acertando a próxima palavra. Então, se você pode dar uma palavra para ele, ele vai completar a quantidade que você quiser. E aí o grande lance do GPT é que ele consegue controlar isso e parecer que é uma pessoa que tá conversando com você. E aí isso tem estratégia de chat, né? Porque qualquer chat, que se você entrar num banco agora, conversar, o chat vai conversar com você. Então tem essas estratégias do chat dentro junto com esse algoritmo de GPT. Perfeito. Então, assim, eu acho importante a gente falar sobre isso para a gente conseguir ter dimensão do que é a tecnologia e qual que é o potencial dela. Falando de potencial, até trazendo um pouco para a realidade aqui de comunicação, né? Na sua visão, né? Você estuda esse assunto há muito tempo, acompanha de perto, né? Acho que está dentro dessa revolução. Da comunidade, né? Qual que é a sua visão em relação ao futuro, né, do uso desse tipo de inteligência ligado ao futuro tanto da comunicação, profissionais de comunicação, acho que gargalos que a gente tem hoje, porque vai mudar. Vai mudar, não, com certeza. Né? Assim, acho que é difícil fazer futurologia, né? Sim, não é isso que vamos entender o que a gente tem nas mãos hoje, assim, né? Eu acho que a gente não pode ser nem utópico nem distópico. Tá bom. Assim, tem que ser racional. Utópico é aquela coisa, não, vai virar uma coisa maravilhosa e vai ter uma inteligência que vai... Né, e aí todo mundo vai ser feliz para sempre. E não tem o distópico que a inteligência vai roubar o nosso lugar, porque isso não é verdade. Assim, muito, muito improvável. É até interessante, a gente tem no Brasil o Nicoleles, que é um neurocientista ele é professor emérito de Duke, e ele tá lançando um instituto dele agora, e ele fez ele tá indo em vários podcasts, assim, nessas semanas, assim, se você colocar Nicoleles, você vai ver que vai vir um monte de coisa, eu recomendo, se Lição você de casa. quiser, lição de casa. E ele é um cara que trabalhou com o cérebro, ele mapeou neurônios e tal, e ele fala muito dessa questão da inteligência, né? E ele tem um livro muito bom que ele fala do cérebro, o criador de tudo. Porque a gente consegue entender o que é o mundo por causa do nosso cérebro. É isso que é muito louco. Então, assim, a gente não compreenderia o mundo se não fosse o nosso cérebro. E o nosso cérebro é muito complexo. E a gente não entende o que é consciência. Então, se a gente nem entende o que é consciência, uma máquina tomar consciência, primeiro a gente precisa entender, né? Então, assim, provavelmente não. E, assim, a máquina está no limite do que a gente treina ela, né? Então, ela está no limite da nossa própria inteligência, né? Mas ela não pode começar a se treinar também? Assim...
Não, eu não sei, assim. Eu Tá. acho que não é tão simples assim. Tá. Eu acho Tá. que a gente vai ter, assim, revoluções grandes, mas em termos de... O que a gente pode compreender, assim, né? Uhum. A gente já teve várias revoluções tecnológicas, né? Então, a gente teve, né, várias, assim. Uhum. Então, tem a Revolução Industrial. Industrial, sabe? Você tem lá o Começa. pessoal quebrando os teares, como se o problema fosse o tear. Não é o tear. A, esse tipo de inteligência artificial, né, que a gente tá falando aqui, que trabalha com linguagem natural, ela tem eu vou falar da parte boa, assim, sabe? Porque tem uma parte que pode ser ruim, assim, também. A parte ruim é que eu acho que, assim, tem que tomar muito cuidado com desinformação, assim. A gente tem uma... Eu acho que isso é dado para as próximas eleições, assim, sabe? Tipo, para as eleições americanas e para as eleições de prefeitura. Isso vai acontecer. Que a gente consiga entender o limite do que é real e no que não é real. E, assim, a gente já tem isso com as redes sociais, que já é, né, que já é muito impactante, que mudou o tecido social. E a gente vai ter isso com esse... nas próximas eleições a gente vai perceber muito isso. E aí, porque você trabalhar a imagem é muito relativamente, não é, nada disso é simples, mas ela é mais fácil de você mudar, porque a gente já perdeu um pouco de noção do que é real e do que não é real, e aí com imagem e com essa coisa da voz, né? Então, porque isso, como isso são dados que tá ali, né? Tipo, você consegue pegar esses dados e treinar de uma maneira mais fácil do que linguagem natural. Uhum. Uhum. Então é muito... Até o que você falou no início, né? Exatamente. Do porquê essa evolução, por último, foi o que a gente está vendo hoje. Exatamente. E aí, isso eu acho que, assim, é muito problemático, assim, eu acho que vai ter que ter algum nível de regulação nisso. Isso é super importante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre... Pode falar. Mas, assim, em termos práticos, eu tenho bastante convicção que nos próximos anos esse tipo de inteligência, esse tipo de algoritmo, ele vai funcionar muito como um copiloto para você trabalhar. Perfeito. E esse copiloto, hoje em dia, é o estagiário, o analista júnior e o analista pleno. O analista sênior, ele ainda não consegue, né, ainda vai precisar desse cara. E isso, para mim, assim, é preocupante, né, em termos em termos sociais, né, e olhando como... Eu não sou especialista em ciências sociais, mas sim, olhando a olhando sociedade, a sociedade como um todo. Ele é preocupante porque a gente vai ter uma precarização de trabalho intelectual, né? Então, assim, você vai ter uma precarização de trabalho, um advogado, um jornalista. E aí eu não estou falando do cara que pensa as jurisprudências. Esse cara, ele ainda vai ser necessário, ele sempre vai ser necessário, porque aí a gente está tratando de filosofia. Ou o jornalista que vai escrever uma matéria da Piauí, assim, sabe? Que é uma coisa handcraft, assim, sabe? Tudo que for... Eu acho que isso é uma coisa que vai começar a ser valorizado. Tudo que é feito na mão vai ser mais valorizado. Mas o operacional... esse cara que é operacional... Só que assim... Acho que como a gente viu todas essas revoluções que nós passamos, né? O operacional, ele vai mudando um pouco do papel. Só que a diferença é que agora está chegando num... Porque a gente falava muito, o entregador, o motorista de caminhão... Tá entrando nesse... isso, esse sim, assim, com certeza, né? Só que a gente está começando a vir para um público que é um público que eu acho que não está com expectativa de ser precarizado. E eu acho que isso vai ser uma coisa bem, bem impactante. Isso vai ser muito impactante, sabe? Eu acho que isso que
eu fico meio, assim, como que a gente, como sociedade, e a gente não está pensando politicamente nisso. Tá. Porque, assim, vai ser muito fácil você substituir um advogado trabalhista. Vai ser muito fácil você substituir um jornalista que está escrevendo notinha. Isso já está meio substituindo. Uhum. Ou que está cobrindo o mercado financeiro. Vai ser muito fácil você substituir um operador de bolsa. Sim, né? Então, ele vai ser. O que vai ter é o cara que define a estratégia. Só que para você chegar e ser o cara que define a estratégia... Cara, eu sou diretor de inovação da Cortex hoje. E, basicamente, meu papel é pensar usar a minha experiência para pensar como que a gente vai evoluir em relação ao mercado, como negócio, né? Como que eu vou conseguir trazer coisas que impactem o mercado, que façam que a gente mantenha a nossa liderança e o nosso papel de inovação. Só que para eu chegar... eu tenho 41 anos. Cara, eu tô há 20 anos trabalhando. E eu fui o estagiário. Eu fui o cara que Sim, você tinha tinha um esse chefe. espaço para... Eu trabalhei com pessoas brilhantes minha carreira inteira, sabe? Tipo, e aí, para chegar... Estudei. Para chegar nesse momento que... E isso que eu acho que é, assim, em termos... Isso para mim tá muito claro, assim, sabe? Tipo, isso eu acho que é para 2, 4 anos, assim, a gente já vai perceber isso muito... Amanhã. Amanhã, porque assim, vai depender muito do quanto que vai ser financeiramente viável. Assim, tipo, para mim, é uma decisão, assim, vale a pena eu investir para substituir essas pessoas? Se fizer uma economia, eu vou fazer. E aí a gente tá vivendo... Mas aí também as empresas que não estiverem olhando para isso... Vai perder competitividade. Não, total. e assim, eu acho que a gente tem 2 momentos. A gente tá vivendo o primeiro momento, isso da minha análise, assim, não quer dizer que eu esteja certo, mas a minha análise é que a gente tá vivendo o primeiro momento, que é um momento que as pessoas estão... Se familiarizando. Estão se familiarizando, mas assim, tem muita empresa lançando coisas que é em cima do próprio ChatGPT. Então, assim, ele ganha dinheiro, o OpenAI, um dos dinheiros que ele faz é tipo, ele tem uma API, ele tem... Aí eu vou lá, eu faço a chamada, e tem o que a gente está chamando de engenheiro de prompter. O cara faz um prompt. Só que assim, o próprio OpenAI fala isso. Esses algoritmos, né, que não é só o OpenAI que tem, né? O Facebook tem, o Google tem, várias empresas que têm algoritmos parecidos com esse. Ele é muito generalista, ele está tentando abarcar o mundo inteiro. Assim. Você pode pegar e pegar os algoritmos que eles têm lá. Eu posso pegar esses algoritmos da OpenAI e refinar e criar o meu. Eu posso fazer isso com algoritmos open source. Alguns que já estão fazendo isso. Estão fazendo, estão começando a fazer. Exato. Porque isso é o segundo momento. E eles já estão começando a fazer. Que é o que a gente também está fazendo. Eu também estou fazendo isso. Que é assim, tipo, porque de repente os CEOs começaram... Porque virou uma febre nas venture captures e todo o mercado financeiro começou a falar disso. Exato. Estamos olhando o que a gente está fazendo. Então assim, virou a nova febre virou... não é febre, mas virou um novo argumento de investimento. Antes o que não era prioridade começou a ser, né? O que a gente estava falando ali. E se você vê o nível de investimento de venture capital nesse tipo assim, basicamente só nisso, assim. Eu acho que tem um momento de modismo, vai ter muito dinheiro jogado fora, como sempre tem, mas isso é uma tendência que vai ficar, assim, tipo, pode ser que tenha uma outra, mas essa revolução dos large language models é uma revolução que veio para ficar, porque ela é muito bem sustentada. Ela é sustentada em matemática, ela não é um metaverso. Ela não é um delírio. Ela é uma coisa muito bem sustentada e ela sim vai ter, ela vai ter impacto. E esse segundo momento é isso, assim, são as empresas que não estão olhando de forma generalista, ou seja, eu não estou querendo abarcar o mundo inteiro, que isso é um pouco da ambição do pessoal da OpenAI, eles têm essa ambição de pegar a inteligência artificial geral, sabe? Tipo, eles têm meio que essa coisa com uma pira, assim, nisso. Mas mas assim, ele não está resolvendo problemas específicos. Ele consegue resolver meus problemas especificamente.
Eu vou lá, eu peço para ele escrever uma função de um código em Python com uma rede neural, ele escreve para mim, assim, só que eu vou ter que pegar e trabalhar isso. Mas eu não vou substituir ainda não substituo, eu não vou substituir o cara que tá... Eu vou precisar mudar esse comando e tal. O que vai acontecer, assim, que eu acho que é o próximo passo eu tenho um cara que o trabalho dele é ficar imputando um número no Excel, ou... Isso no Excel já poderia ter, só faltou querer, mas ele é um procurador do Estado e o papel dele é só ficar pegando um monte de processo legal que são parecidos. Eu não vou precisar mais desse cara que fica olhando. Eu tenho 20 pessoas fazendo isso, eu vou poder transformar em uma. Quanto maior o volume, quanto mais faz, a pessoa também dispersa, não tem atenção, acontece tudo aquilo que a gente sabe. É isso, porque o ser humano, tem um ele fala, assim, a gente não foi feito para dirigir. Se a gente fosse feito para dirigir carro, a gente não batia carro. Bem provavelmente, a máquina vai dirigir muito melhor que a gente. O problema é que se ela erra uma vez, né? E eu acho que eu acho que vai ter uma mudança de mentalidade, porque hoje em dia, os nossos algoritmos que a gente tem na Cortex, eles já acertam mais que o ser humano. O processo que a gente tem agora, que eu acho que esse marketing da OpenAI vai ajudar, tipo, mostrar que, cara, o algoritmo ele pode ser melhor que o ser humano. Nisso. Perfeito. Nesse trabalho repetitivo, né? Mas para tirar insight, ele ainda não vai ser melhor. Pode ser que a gente consiga construir alguma coisa que tire insight. Mas ele já vai poder substituir esse cara que faz um trabalho repetitivo. E, assim, não vai demorar tanto. Tá. Eu acho que essa que é e eu fico preocupado, assim, e aí pessoalmente preocupado, que eu acho que a gente se dispersa como sociedade em bobagens, assim, sabe? Tipo, em discussões públicas que são inúteis, assim. E a gente não está olhando para um problema que é real. E isso, talvez a Finlândia, mas o Brasil não. Mas aqui também acho que, por exemplo, o Brasil, pelo tamanho, é difícil, né? E também muito pela questão da desigualdade que a gente tem aqui também, total. Não, com certeza. né? Isso que a gente está falando hoje, os grandes centros, eles estão vendo, né? Eu sou do interior. Com certeza, onde eu nasci... Ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado com isso. Não é um assunto que chega. Não é. Mas isso porque isso é... Mas isso que eu acho interessante, porque se você já teve a mecanização no campo, hoje em dia a inteligência artificial já chegou no agronegócio faz tempo, e o Brasil é tipo uma potência nisso. A gente tem muita tecnologia para isso, assim. Eu tenho os primos da minha esposa que trabalham com isso, eles falam, tudo né, tipo, por inteligência artificial. Só que eu tô tirando o emprego de um cara que ele é invisibilizado. Agora, se eu vou tirar o emprego do filho do advogado que está entrando no mercado de trabalho, é isso que eu acho que vai dar um tilt. E aí, quando você está mexendo com essa... Porque quando não chega nesse ponto, não vira uma crise, porque enquanto é o precarizado, que sempre foi precarizado, não é um problema. Eu quero ver quando... Porque assim, imagina assim, eu tenho sobrinhos que estão entrando para o mercado de trabalho agora, né? E eu tenho sobrinhas e afilhados que os pais estão pensando no colégio que eles vão colocar. Eu tenho 41 anos e eu tenho a visão de quando eu fui escolher uma faculdade que era da minha mãe. E eu estudei num colégio tradicional de São Paulo que você só podia ser engenheiro, médico ou advogado. E eu não queria ser nenhuma dessas três. Assim, eu queria ser professor de história, sabe? Tipo, e era o desespero, né? Como que é? Eu escolhi jornalismo e minha mãe deu graças a Deus. Né? E a gente olha para os nossos filhos e tá dando educação para eles serem engenheiro, médico, advogado, que nem a gente fazia. Cara, não é. Porque esse engenheiro, médico, advogado, ele não vai existir do jeito que existe hoje. Cara, médico, assim, exames clínicos, essas coisas. Cara, isso é uma coisa que vai, assim...
Você vai conseguir ter diagnóstico, já tem, na verdade, né? A questão é quando vai chegar nas pessoas de maneira geral. Tá. E assim, e aí eu tenho sobrinhos que estão entrando no mercado de trabalho. O que você fala para uma pessoa sobre... você vai ser advogado? Só que você vai ser advogado, você não vai... Pode ser que você vai conseguir emprego, tal, talvez, mas... É que os degraus que nós tivemos, eles não vão Não vai ter. ter, assim, ele não vai conseguir entrar no mercado, a função dele de estagiário vai ser substituída e não vai valer a pena. Você vai, provavelmente, ter o estagiário porque você precisa formar esse cara aqui. Mas você vai precisar muito menos. Eu imagino que um escritório grande... Eu estou falando de direito, mas a gente pode falar de comunicação, né? Que é o nosso campo. Sim. Assim, a gente contrata pessoas ali para fazer trabalhos de clipping. O clipping, você vai... que é uma coisa que é relativamente simples. Mas você consegue chegar na análise de mídia, assim, até. Ainda não, mas o ano que vem provavelmente a gente vai chegar... Eu vou conseguir... provavelmente escrever um insight que eu escreveria. Perfeito. E aí, assim, óbvio que, né, que tem que ter uma pessoa que revisa isso, que vê se está fazendo sentido, sempre vai ter que ter esse cara Sim. Mas só que eu vou ter pessoas que estariam sendo construídas para chegar onde a gente chegou hoje. Você não virou CEO de uma empresa do nada. Para a gente chegar onde a gente chegou, então, eu acho que essa que é... Perfeito. Para mim, essa é a grande questão, assim, sabe? Tipo, e isso não é... Isso eu vejo muito chegando, porque a gente já está trabalhando nisso. Como que essa garotada, até falando da nossa área mesmo, né? Putz, a pessoa está saindo da faculdade de jornalismo, RP, agora. Né? Tipo, você, né? Com toda essa sua bagagem, assim... O que você diria para essas pessoas em relação a, cara, olha para isso aqui, porque o futuro é esse, ou né, vai te ajudar no desenvolvimento assim, assado? Assim, eu tenho certeza. Inclusive, hoje eu dei uma palestra, né? E quando eu dou uma palestra, eu trago a estrutura do pensamento, né? Tá. Então, eu cito Kant, por exemplo, né, que é filosofia, só que ele, para a ciência, é fundamental, ele cria conceitos que são fundamentais para a ciência. E isso faz com que eu entenda melhor o mundo que eu estou inserido. Tá? Eu falo de matemática nessa palestra, e eu vou lá e eu estou estudando isso na USP, na Nova Lisboa, e eu estou lá estudando a matemática do negócio. Então, o conselho que eu acho, assim, o que vai fazer você conseguir entrar no mercado, né, se você quer entrar no mercado de trabalho, e você conseguir ultrapassar essas contradições que a gente vai ter, você vai ter que ser um cara mais bem formado que a média. Então, assim, o que eu acho que precisa estudar, né? Eu acho que você tem que estudar ciências sociais, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar matemática. Não, tem uma base. A base da estrutura porque isso vai fazer que você compreenda o algoritmo em três pontos. O impacto que ele tem na sociedade, porque é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando do impacto que ele está tendo na sociedade. Ou seja, eu sou um cara de RP. Ou de jornalismo. Eu preciso compreender como que as pessoas consomem essa informação para eu conseguir entender qual que é a melhor estratégia para uma empresa. Então, se eu não compreendo as bolhas, e aí isso é ciências sociais aplicada. Então, se eu não compreendo como as bolhas funcionam, qual que é esse impacto, qual é o impacto político, como que as pessoas estão compreendendo o mundo ou não, mas se eu entendo, eu ultrapasso o algoritmo. A filosofia é para você conseguir compreender, principalmente, e isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, é você compreender os circuitos de dominação ideológicas que existem, e existe muito isso na construção de algoritmos. E o que eu estou falando? Você precisa entender em que ideologia que a gente está inserido, o que ela contrapõe, de onde ela vem. Você tem que entender que, por exemplo, o mercado financeiro pensa do jeito que pensa, porque ele tem uma tradição filosófica de um jeito. O jornalista pensa porque ele tem uma outra. Então, é quase uma disputa entre Hegel e Kant, assim, sabe? Então, assim, se você compreende esses circuitos de dominação ideológica,
você começa a Nossa, entender. isso está tão distante da grade, Não, sim, eu né? sei. Então, assim, eu tô falando de ciências sociais, eu tô falando de filosofia. É que isso eu acho que é para tudo, tá? Não é Sim. só para comunicação. Não, sim. E se você... e você precisa entender a matemática. Porque você sabendo como esse algoritmo funciona, você não precisa saber no detalhe. Mas você sabendo como que ele funciona, se você entender como uma rede neural funciona, se você entender o limite dessa rede neural, se você compreender isso, você vai saber o que pedir para ela. Então, é muito melhor você ser... E isso foi uma escolha que eu fiz há 10 anos atrás. Tá. Eu queria ser o cara que construía isso, não o cara que era impactado por isso. Isso foi uma escolha e eu continuo com essa escolha e cada vez mais eu vou aprofundando isso. Se eu fosse assim... 10 anos atrás, você até o tipo de conteúdo Exato. que você consumia era totalmente diferente. Né? Mas hoje eu estava conversando com um menino que me conheceu na CDN e ele falou: nossa, cara, você entrou muito, né, antes, né, dessa história e você virou uma referência, né? Eu falei, cara, mas eu compreendi isso. Mas por que... E aí, assim, eu não sou muito inteligente, eu sou normal. Por que eu compreendi isso? Porque eu estava olhando para o impacto social e eu estava olhando para a filosofia. E aí isso faz com que o fato de ter essa formação, que parece que eu estou falando aqui, meu Deus, ele é cabeçudo, quer falar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Cara, mas se você não tem essa compreensão mais complexa do mundo, que é um mundo complexo, você não vai conseguir navegar nele, você vai ficar à mercê desse mundo. E você precisa entender a complexidade do mundo. Por isso que um cara que estuda engenharia e, sei lá, vai para o mercado financeiro ou vai para uma consultoria, ele às vezes ele fala umas coisas que você vê que ele está descolado do mundo. Ele não entende que existe ser humano. Porque ou o cara que fez economia e acha que existe o homos econômicos, assim, sabe? Tipo, ele não entende que isso é uma visão de uma linha filosófica do século XVIII, do século XVII, que já foi ultrapassado, que você tem outros conhecimentos. É isso, então, você acompanhar, né, os papers, o que tá sendo publicado, assim, eu acho que essas inteligências artificiais, elas vão ajudar muito, ele vai ser um copiloto para a gente pilotar melhor as coisas. Só que precisa ter... Eu acho que cada vez mais vai ser valorizado o que é humano, assim, no sentido de como eu construo meu conhecimento. Tá. Então, eu preciso ter referências de filosofia, eu preciso ter referências... Então, assim, como eu acho que esse copo que é feito manualmente... Sabe aquela coisa da costureira que costura e aí a minha esposa chega, ela gosta muito dessas coisas, ela fala assim, isso daqui ele é mais caro porque ele é uma renda feita à mão. Uhum. Ela não é feita pelo TA, ela é uma renda feita à mão. Óbvio que a mulher não necessariamente quem fez vai ser mas ele é um produto que é mais bem visto porque ele foi feito à mão. O nosso papel, ele muda, né? Muda. Então, esse é o grande ponto. Assim, se você pensar no utópico, assim, né? Tipo, o que assim, que é o pessoal o Rudiger, os caras que são mais utópicos, assim, ele vai falar a gente vai ter que ter uma renda mínima para todo mundo, porque não vai ter emprego para todo mundo. Tipo, na verdade surgem novos empregos, né? Eu acho que... Sim. Mas, assim... E aí você vai ter... Isso, imagina, né? Um mundo ideal, na minha visão, assim. Você dá uma condição básica para todo mundo, para as pessoas viverem. Uma Finlândia da vida, uma Holanda, assim que os caras pensam. E aí esse cara vai fazer o que ele faz de melhor, assim. Então ele vai ser músico, ele vai ser, né? Ele vai ser artista. Então tem essa visão que é uma visão mais bonita da coisa, que a gente volta quase para a ética grega, que era o que é ético é você fazer o que você nasceu para fazer, o seu dom, né? Talvez isso seria muito legal, assim, se acontecesse. Cara, eu não preciso mais ter, eu sou um cara estratégico, eu só vou trabalhar com estratégia, né? Eu sou um cara mais analítico, vou trabalhar com análise, eu sou um cara mais criativo e tal. Isso seria
uma visão. E a visão Perfeito. distópica é assim, não vai ter mais emprego, vai todo mundo se ferrar, vai ter uma concentração de renda em bilionários. Mas esses são extremos. Eu acho que no final você vai ter um balanceamento entre os dois. Assim, Acredito que sim. Acredito que sim. Acho é importante te dar essa filosofia. Não, com certeza. Eu acho que... E, de novo, assim, é um assunto que tem muita pano pra manga, né? Então, as pessoas entenderem um pouco mais essa base, ao invés de se desesperarem antes, né, de qualquer coisa, acho que é extremamente importante. Não, eu acho que, assim, um certo desesperozinho é bom você ter. Assim, no sentido de... Mas aí é que esse desespero tira a gente da nossa zona exatamente, de assim, conforto. não, é isso. Né? O que você não pode é perder o controle. Sim. Mas o que você tem que pensar, assim, se eu pudesse dar... Dá o último conselho. O último conselho, assim, que é o que eu tô fazendo. Eu, assim, mergulhei num nível de tentar conhecer o máximo isso porque eu tenho uma vontade de escrever esses algoritmos. Né? Eu fico puto de não ter escrito. Mas, assim, eu acho que... Mas é que eu acho que o que acontece muito, e aí com profissionais, de novo, comunicação, assim, desespero, mas sem sair da zona de conforto, sem entender assim, realmente o que está acontecendo assim, e o que ela tem na mão, porque a gente tem muita coisa na mão hoje em dia. Assim, se você pode usar da melhor forma possível. Exato. Isso, você tem que usar da melhor forma possível. Cara, é muito bom usar isso. Assim. Totalmente, gente. Quem consegue usar, assim, desafoga, inclusive. Desafoga, você faz muito mais rápido, né, tipo... Eu vi um cara entregar um negócio pra mim que ele fez muito rápido. Eu falei, mas como você fez rápido? Ele falou, não, eu falei, cara, é óbvio. Uhum. Eu resolvi um problema meu esse final de semana, que eu tava há tempos pra resolver, que cada função que eu pedia pra ele escrever, que eu ia dar uma mudadinha, eu ia demorar 3 horas pra escrever cada função, e ele me fez em segundos. E assim, ótimo, né? Mas só que eu sei qual função que eu vou pedir para esse cara. Uhum. E aí, a questão toda que eu acho que você tem que se mexer é invista em conhecimento. Assim, invista em conhecimento mesmo, assim. Então, assim, sai do TikTok, sai do Instagram, lê um livro. Se você for no YouTube, veja uma coisa decente. Não vai... Você consegue dar uma sugestão de livro ou uma sugestão de canal no YouTube para essas pessoas começarem a pegar esses conhecimentos? Então, assim, tem vários, né? Eu acho que isso... Você sempre ficou de surpresa, né? Senão eu teria pensado nisso antes, né? Mas... Ou a gente depois anota aqui. Mas não tem, assim. Eu acho que eu sou... muito a favor de assistir canais de divulgação científica. Uhum. Tá? 1% da população só deve assistir, né? Então, mas assim, porque parece... Mas é aí que você vai ter Tem um canal que acabou de ser lançado que chama 3 Elementos, que é do Pirula e do pessoal do Blablalogia. Esse podcast é muito bom. Um podcast que eu acho que todo mundo deveria ouvir chama Naruhodo, que é do Altair, que é um cara brilhante, assim. Eu estudei, inclusive... Obrigado, Altair. Eu estudei muito com... Ele é um professor de... Ele é um psicólogo, ele tem um caminho parecido com ele é psicólogo e vai para pela parte de matemática. E ele dá aula de estatística, assim, para mestrandos. E aí ele disponibiliza, assim, tipo, e é excelente. Assim, tipo, mas esse Naruhodo, ele pega papers científicos e decifra para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque ali você começa a ter a ideia de como que você consegue entender o conhecimento científico e trazer para o dia a dia. E isso é a diferença de um bom profissional de um profissional mais ou menos. Eu estava falando para você, cara, não existe um médico bom que o cara não esteja em dia com o debate acadêmico. Exato. Não tem. A academia é onde você produz conhecimento. Eu tenho um amigo advogado que ele é brilhante e eu sei que ele é brilhante porque ele está acompanhando tudo que está se produzindo academicamente.
E isso é uma coisa que eu faço também. Eu tô acompanhando. Inclusive, né, a inteligência artificial te ajuda a fazer isso. Te ajuda a ler paper, e, tipo, é tudo isso. Então, assim, eu iria para esses canais de divulgação científica. E tem o Ciência Sem Fim também, do Sérgio. Esse eu estou falando que são os... Porque esses caras vão abrindo a sua cabeça para coisas... Tem que começar de algum lugar, né? Então... E aí eu acho que o pensamento... Hoje de manhã fiz uma palestra e eu sempre abro essa palestra falando do Carl Sagan e aquele Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro dele de 90 e poucos, que ele fala do papel da ciência, o quanto que a ciência é importante, né? E eu acho que é uma leitura inicial muito boa para quem quer entrar. E assim, eu sei que eu estou me alongando, mas eu estou colocando essa questão da ciência porque o pensamento cético ele é um contraponto a tudo isso. Assim. Tipo, é importante você ter esse pensamento cético. É importante você olhar para um chat GPT e perguntar como que ele funciona. É importante você usar e saber que tem limites. E saber, porque assim, você sabe que 75%, tem uma porcentagem lá do que ele vai te escrever que não vai funcionar, que não necessariamente você precisa, que era o que eu estava falando antes da coisa ruim, você precisa entender o que é e o que não é. Então você tem que estar formado para isso. Perfeito. Então assim, estude filosofia, matemática e ciências. A grande lição do dia é olhar para essas 3 áreas. Exatamente. Perfeito. É isso, vai se aplicar para qualquer profissional de qualquer área. Mas assim, só que comunicação ele vai ser um game changer, assim, ele vai ser mais importante para a comunicação. Porque aquele comunicador que quando eu comecei a minha carreira era um cara que era meio porque a comunicação é uma coisa aí meio astrólogo, porque as teorias de comunicação era uma coisa mais... Esse cara, ele não vai começar a ter... Ele vai começar a ter muito menos espaço. Não estou falando que era uma coisa assim, não, eu sei, eu entendo de comunicação, eu tenho esse conhecimento. Porque cada vez mais a comunicação está deixando de ser astrologia para ser astronomia. Isso é uma tendência, assim, sabe? Por quê? Porque antes você não mensurava, era mais difícil você mensurar. Você tinha, assim, teorias da agenda 7, então você conseguia, você tinha umas coisas que você ia lá, fazia pesquisa e conseguia mensurar. Mas hoje o dado, você tem as raças digitais, você consegue saber comportamento da população. Então, cada vez mais... impacta qualquer tipo de estratégia que você vai fazer. Então... exatamente. E é isso, saber o pensamento científico para um comunicador. Aliás, isso deveria estar na grade das... jornalismo fica nessa grade de jornalismo de dados. Não é isso, é muito mais que isso. Caramba, é verdade. Poxa, amei. Gostou? Tá. Gostei pra caramba. Acho que é algo que... para começar a tirar o pessoal da zoninha de conforto, fazer com que eles comecem a pensar e entender, tipo... Deixa eu entender isso daqui e como que isso vai impactar na minha profissão, no meu futuro, né? E aí a pessoa também começa a entender os gaps que ela tem e como que ela pode, né? O que ela pode estudar, né? Os próximos passos que ela tem na carreira dela. Então, acho que essa conversa serve um pouquinho para isso, né? E se o chat GPT já resolve o que você faz, você perdeu já. Você já perdeu. Não se prenda só a isso, pelo amor de Deus, gente. Mas se ele assim, o que eu faço, ele resolve. Se ele tá quase resolvendo, você já tá perdendo. Então, você tem que ir além disso. Exatamente. É isso que eu falo, muito além do chat GPT, você tem que ir além. Exato, perfeito. Poxa, obrigada. De nada. Obrigada Espero mesmo. ter ajudado. Ajudou muito. Eu tô aqui pensando em milhões de coisas, tá? Até me tirou da zona de conforto, com certeza. Mas obrigada, acho que é uma primeira conversa sobre esse assunto aqui no Fala Mais, inclusive. Então, vamos ter outras com toda certeza. E compartilha com o pessoal, né? Onde que eles podem te achar, teu LinkedIn. Você falou que não tá tão atualizado, então vamos atualizar. Eu preciso atualizar, né? É Cláudio Luiz Bruno no LinkedIn. Eu acho que para esse público é o mais... Perfeito. Eu publico algumas coisas lá, principalmente o pessoal do marketing me ajuda a publicar.
Sua coluna na Aberj também. E eu tenho uma coluna na Aberj que eu falo exatamente desses assuntos. Exato, vale a pena. Dá vale um a pena dar Google, uma olhada. vai lá, Cláudio Bruno, Aberj, e você vai achar essa coluna. E eu falo muito disso, assim, sabe? Assim, um dos meus intuitos, assim, eu acho o mercado corporativo anêmico, em termos de inteligência. Assim, às vezes parece que o mercado corporativo, ele valoriza você não ser não tão inteligente, assim. E a gente tem que quebrar isso, assim. É importante ter inteligência no mercado corporativo. Perfeito. Obrigada mais uma vez. E aí, pessoal, não se esqueçam, né? Os nossos episódios vão ao ar toda terça-feira, 7h30 da manhã. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, manda mensagem pra gente. Vai ser um prazer auxiliá-los. Beijos, até mais. Obrigada. Obrigado.